Boa noite, amigos, muito boa noite. Boa noite, Paraná, boa noite, Brasília, Belo Horizonte, boa noite, Rio de Janeiro, boa noite, doutor Antônio Carlos Andrade Viana. Boa noite. Boa noite, Militão. Sejam bem-vindos todos que nos assistem. Você está recebendo, já recebeu hoje em Londrina, os doutores Matar Assad, famoso criminalista paranaense, e o doutor Batóquio, que foi presidente da Ordem. É do Conselho Federal da Ordem? Do Conselho Federal da Ordem. Nós estamos realizando essa semana, quer dizer, a OAB está realizando essa semana, através da Comissão dos Advogados Criminalistas de Londrina, está realizando o 2º Congresso Brasileiro de Advogados Criminalistas, com o apoio da ABACRIM, que é a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, que o presidente é o Dr. Elias Matar Assad, que hoje está em Londrina para coordenar os trabalhos e apresentar palestra, juntamente com o Dr. Batóquio, que é um expoente advogado criminalista, foi presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, e o Dr. Elias, que é amigo particular da gente, amigo teu, Militão, que te admira muito. É verdade. O Dr. Elias tem exercido um trabalho tão relevante para a advocacia nos últimos 20 anos, porque ele, sozinho, começou lá atrás a organizar e a costurar uma associação que envolvesse todos os advogados criminalistas do Brasil. De norte a sul, de leste a oeste, ele visitou todos os estados, organizou, montou associação para todos os grandes polos. E ele conseguiu, agora, um feito que nem na época da ditadura os advogados eram tão unidos como os criminalistas. Como agora. É impressionante. Por quê? Porque nós estamos atravessando momentos difíceis na justiça no Brasil. Muito difícil, Milton, e perigoso para o Brasil. Porque nós estamos vivendo uma ditadura do judiciário, uma falta completa de respeito, as prerrogativas do cidadão não estão valendo mais, não estão. Nós estamos cada dia perdendo direitos e aquelas posições que nós levamos séculos para conseguir, que a civilização levou séculos para conseguir, por exemplo, o direito de ser considerado inocente até prova em contrário, que é uma conquista da humanidade, foi esculpida na nossa Constituição, e o Supremo, por um voto de maioria, o Supremo resolveu fazer uma graça para o povo, achando que o povo, para ouvir a voz das ruas, e revogou esse artigo da Constituição. O Supremo não é uma casa legislativa, o Supremo não tem esse poder, o Supremo foi muito infeliz nisso e não foi nada constitucional, ele foi populista. Assim como ele foi populista na execução do 2º grau, como ele tem sido populista na condenação de pessoas para poder mostrar para a mídia. Enfim, o que preocupa nós, advogados criminalistas, é que os efeitos deletérios desse novo momento que nós estamos vivendo, porque essa Lava Jato, essa malfadada Lava Jato, que o povo tanto aplaude, acha que a Lava Jato está mudando o Brasil, que a Lava Jato... Não pode esquecer que a prerrogativa do cidadão é uma conquista que não se pode voltar mais atrás. Mas o que a Lava Jato fez? A Lava Jato prende para forçar a delação. Isso é um crime contra a humanidade. Nós ainda vamos pagar caro por isso. Assim como a ditadura prendia para torturar, e depois nós estamos indenizando, nós, o povo, a União está indenizando quem foi torturado. É verdade. Amanhã ou depois, daqui a 10 anos, nós vamos estar indenizando quem foi preso para delatar, Militão. Pode ter certeza disso, vai acontecer. Mas o povo está achando, assim como o povo aplaudiu a ditadura lá no início e depois chorou lágrimas de sangue, nós vamos chorar muito. Era a ditadura militar, hoje é a civil. Hoje é o judiciário. Hoje é o judiciário. É o judiciário.
ao judiciário, porque o judiciário hoje autoriza prisão, então o cara recebeu, o delator fala assim, o cara recebeu propina há 4, 5 anos atrás, há 8 anos atrás, então prende. Recebeu? Prende. Então, quando começa, a gente vê na televisão todo dia, sim, às 5 horas da manhã começa a invasão na casa do cidadão, ele nem sabe que estava sendo processado. Nem tinha processo, o processo começa com a prisão dele às 5 horas da manhã. Isso é um horror, isso é a época da Inquisição na Idade Média, em que o cidadão... E isso é a mando de quem estudou direito durante 5, 6 anos e não sei se aprendeu alguma coisa. E o que é mais triste é que eu vejo advogado aplaudindo isso, Militão. Olha que país que nós chegamos, um advogado aplaudindo isso. Será que não vê o que nós vamos entrar? Porque hoje ele aplaude, amanhã o escritório dele vai ser invadido, aí ele vem atrás do criminalista. Entendeu? Então nós não podemos abrir mão dessas coisas. Muitas outras coisas. O cidadão jogado no cárcere fica lá apodrecendo, sem direito a nada, absolutamente nada. Aí o cidadão fala assim, e 40% dos 700 mil presos no país são presos provisórios, ou seja, prisão preventiva. O cara não tem uma culpa formada. 40%? 40%. Destroem a vida da pessoa. 40% de 700 mil. De 700 que estão presos. Não tem sentença. Não tem sentença. De 700 mil não tem sentença. Veja, essa prisão antecipada que eles falam da execução de 2º grau, esse pedido está no site dessa semana, de todo o Brasil, saiu na revista Conjur, que é uma revista jurídica. Esta semana, Militão, 14 mil mandados de prisão foram expedidos no estado de São Paulo, por decisão do tribunal, que autorizou a prender todo mundo condenado do 2º grau. 14 mil. E vão colocar onde? Não tem. Nem sabe como cumprir isso, não tem nem viatura para isso, não tem lugar, não tem nada. Mas o tribunal, o judiciário está fazendo graça. Por quê? Porque o juiz recebe lá, muito acima do teto, todo juiz, não sou eu que estou falando não. O CNJ diz que em média, o CNJ, que é o Conselho da Magistratura, diz que em média, um levantamento publicado, está no site deles, em média, o juiz recebe 47 mil reais, em média. Por mês? Por mês, em média. Bom. 47, quer dizer, o teto é 32, eles recebem 14 mil a mais, todo mundo. Em média, tem uns que recebem muito mais, mas em média, tá. Aí, eles recebem auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio não sei o quê, auxílio não sei o quê. Então o que eles fazem? Para que o povo não fique com raiva disso aí, porque os impostos é que mantém esse luxo todo, esses benefícios, o judiciário faz o quê? Taca o pau, expede 14 mil mandados e o povo vai ficar feliz. O povo vai falar, olha, a justiça está prendendo os bandidos. E esquece e tira os holofotes em cima da magistratura, do Ministério Público, desses marajás, do judiciário, porque todos os tribunais, eles recebem muita verba, muito mais que um senador. Doutor Viana, vamos aguardar então os acontecimentos. Bom congresso. Obrigado, e depois eu trago mais notícias. Isso. Obrigado. Daqui a pouquinho, Marcelo Militão e seu convidado. O momento mais gostoso do dia pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. A importância de dar valor à vida. É assim que a Londre Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Londre Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, como atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Londre Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade
qualidade para a família. Muito bem, estamos de volta com o programa Militão e Militão. Hoje, que é terça-feira, é dia da gente conversar com Otávio Scandelai, que sempre traz um tema interessante relacionado à série Sucessão Familiar. Antes tem a dica de inglês da FD English. Hi guys, I'm Dora and this is FD TV. Nós trazemos dicas de inglês bem práticas e sem blá blá blá. Você sabe como traduzir a palavra ponto para inglês? É fácil. Ponto é point. Mas veja estes casos. Ponto de ônibus em inglês é bus stop. Ponto de interrogação, question mark. Ponto no e-mail chama dot. E ponto que o médico faz ou na costura são stitches. Bus stop, question mark, dot, stitches. Veja nosso próximo vídeo para saber quando traduzimos a palavra ponto como point. E não esqueça, ponto de ônibus é bus stop. Ponto de interrogação, question mark. Ponto no e-mail chama dot. E ponto médico de costura é stitch. Essa foi a dica de inglês com a FDTV. Boa noite, Otávio Scandelai. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Boa noite para você. Boa noite para você que está nos ouvindo e vendo, né? Mais uma vez, obrigado. E aqui estamos novamente, né, Marcelo? E hoje, vamos conversar um pouco sobre o quê? Vamos dentro da série Sucessão Familiar. Vamos falar um pouco hoje sobre o meio ambiente. Que hoje, dia 5 de junho, é o dia do meio ambiente. Exatamente, é verdade. Tá certo? E é uma questão bastante temática e saborosa até, porque quando se fala em meio ambiente, dentro da sucessão familiar, como é que a gente vê, como é que você, pai, você, mãe, como é que você trata o teu filho, tua filha, na questão do ambiente em que você vive, em que nós vivemos, Marcelo? Então, veja bem, eu li uma matéria na Folha ontem. Aliás, vou dizer uma coisa aqui para vocês, gente. A Folha, ultimamente, tem feito umas matérias interessantíssimas, viu, Marcelo? É verdade. Na questão da sucessão familiar, na questão da economia. Não é propaganda da Folha, não, mas é que eu acho que está valendo a pena, viu? Ela está indo muito bem. Matérias interessantíssimas, viu? Tá? Então, a sucessão familiar, por exemplo, começa, tá? O ambiente começa na sucessão, começa na família, Marcelo. Veja bem, digamos que um pai e uma mãe, né, como a gente está falando aqui em pai e mãe, certo. Quer dizer, marido e mulher. Não estamos falando ainda de mulher, homem e homem na questão familiar. Ainda estamos na família antiga. Exato. Certo? Porque na família moderna hoje já existe a família... Tem variáveis. Então, são variáveis. Então, estamos falando nessa do marido e mulher. Digamos que o marido e a esposa, né, discutam, se brigam, se estapeiam diante do filho ou da filha. Marcelo, como é que se vê isso? Como é que você entende essa situação? Diante do filho e da filha? Exatamente. Gera uma consequência para a vida toda dessa... Funesta. Olha, ouça essa palavra, funesta. Então começa por aí, tá? O ambiente, o meio ambiente, precisa que um pai e uma mãe tenham uma discussão bastante tranquila e que também não deixe, aliás, que todo pai e mãe falem do meio ambiente. Vamos ler uma matériazinha que saiu hoje na Folha, Marcelo, a primeira ali? Exato. É do Valber Gonçalves de Souza, né? Professor Isso. e membro da Academia de Letras de Caratinga, Teófilo Otoni e maçônica do Leste de Minas. Ele diz: pensar ambientalmente de forma global exige de cada um de nós o olhar para a vida que está presente no planeta, mas não necessariamente somente para aquelas que estão perto de nós. Muito bem. Porque veja bem, o que ocorre conosco ainda, e comigo ocorre muito isso. Está acontecendo lá na China, não vai me atingir. Vai sim, gente. Já há estudo bastante aprofundado de que uma borboleta voando
lá nos Estados Unidos reflete no vento aqui. Olha, A interessante. borboleta. Tá? Quer dizer, então, você que é pai, você que é mãe. Outra matéria que eu li na Folha hoje, em 2050, nós estaremos com 10 bilhões de pessoas. Nossa, é muita gente. 10 hein? bilhões de pessoas. E essa matéria ainda continua dizendo que não há terra para produzir alimento para toda essa população. Tá? Esse alimento que nós estamos acostumados a ingerir hoje. Com que é a fartura, carne, tal. com fartura, é a carne de boi, a carne de porco, a carne enfim. Então, na sucessão familiar hoje, você que ainda não é pai ou não é mãe, e se você é pai ou mãe, você precisa ensinar então ao teu filho, ou se você ainda terá filho, que precisamos cuidar muito bem da sucessão familiar para que tenhamos menos gente na face da terra, Marcelo. Porque senão um dia nós teremos que nos autoexterminar. Não vai ter jeito. Né? Não vai ter jeito, Marcelo. Então vamos ler uma Parte do mesmo texto do Valber aqui. Isso. Precisamos urgentemente acreditar que todos nós somos um pouquinho do meio ambiente e que o seu fim é o nosso fim. Como da mesma maneira um ambiente saudável nada mais é do que o reflexo de um povo de mente saudável e educado, que valoriza a si e ao outro e que acima de tudo acredita que a vida precisa continuar. Não está certo, então Tá. não está bem dentro do que nós estamos falando aqui. Então veja bem, pai e mãe, futuro papai e futura mamãe, tá? Mister te faz que nós realmente planejemos do Alavante com muita urgência, o planejamento familiar, tá? Que possamos colocar no mundo pessoas que estejam mais interligadas com o meio ambiente, né, Marcelo? É verdade. Porque hoje nós, eu como eu morei na roça, eu cheguei a derrubar árvores. Derrubei muita árvore, muito mato na época, isso lá em 1960, quando nós chegamos no Paraná, que isso aqui era tudo mato. Nós chegamos em 51 aqui, isso aqui era tudo mato. E hoje nós não tivemos a precaução naquela época, meu pai como sucessor, meu pai derrubou todas as árvores, Marcelo, não deixou nenhuma nenhuma na propriedade, nenhuma nossa tem árvores assim, uma mata. Tudo bem que hoje a gente conseguiu fazer uma mata ciliar, tá? Então, hoje lá em Santa Fé, a maioria das pessoas estão bem aceitando a mata ciliar. Já os novos que estão vindo, Marcelo, estão muito mais sabendo que precisa cuidar de tudo isso. Então, camaradas, nós somos o meio ambiente somos nós. Então, precisamos ter muito carinho e muito amor conosco, com o nosso meio ambiente, com todos nós. Vivamos em paz, sejamos amigos, sejamos irmãos. Essa é a nossa mensagem. Mais uma vez, obrigado. Boa noite, até terça-feira que vem, se Deus quiser, se Deus permitir, né, Marcelão? Obrigadão, Esquedelar. Grande abraço para vocês. Boa noite para todos.